Olá, bem-vindo a mais uma edição especial do Unesp Notícias. Hoje, o nosso assunto são as crianças em tempo de pandemia. A equipe da TV Unesp continua trabalhando de forma remota e respeitando as orientações de distanciamento social para trazer a você análises sobre o cenário de propagação do novo coronavírus no Brasil. Todas as informações têm sido obtidas com pesquisadores da universidade. E nesta edição, dedicada às crianças, reunimos vídeos produzidos ao longo dos últimos dias. Para a gente começar, em um cenário de pandemia, em que tantos sentimentos afloram, medo e ansiedade são só alguns deles. E como explicar o que está acontecendo para os pequenos? Essa tem sido a principal dúvida de muitos pais, mães ou de quem está mais perto, cuidando das crianças. Nós fomos em busca dessa resposta e conversamos com uma professora do Departamento de Psicologia da Unesp em Bauru, especialista em desenvolvimento infantil. Confira. O ponto que eu venho chamar a atenção aqui hoje, a convite da TV Unesp, tem a ver com o efeito de toda essa mobilização social em torno da pandemia sobre a infância. Meu nome é Juliana Pasqualini, eu sou docente do Departamento de Psicologia no campus de Bauru, da Unesp, e eu estudo processos educativos e desenvolvimento infantil. Pois bem, aqui no estado de São Paulo, nós estamos em quarentena oficial. Muitas pessoas trabalhando de casa, escolas fechadas, crianças sem aulas, o que significa filhos em casa em tempo integral. E esse talvez esteja sendo um dos maiores desafios para muitas famílias. Para famílias de baixa e baixíssima renda, a gente sabe que isso tem inclusive implicações na alimentação diária das crianças. Isso traz também toda uma logística para conciliar trabalho e o cuidado dos filhos. Tamanha quebra de rotina e essa própria experiência de distanciamento ou isolamento social tem um impacto dramático sobre todos nós que estamos tendo esse privilégio de ficar em confinamento. Bom, se para os adultos está tão difícil já lidar com essa circunstância, essa sensação de que a vida está em suspenso, a gente precisa prestar ainda mais atenção em como tudo isso afeta as nossas crianças. Como será que os nossos pequenos estão vivenciando tudo isso? O que eles estão compreendendo sobre tudo que está acontecendo? O que eles não estão conseguindo entender e como estão lidando com essa incompreensão? O que é que estão sentindo as nossas crianças? A explicação sobre o que está acontecendo, que tem a ver com o plano cognitivo do entendimento e as emoções que tudo isso desperta, que tem a ver com o plano afetivo dos sentimentos, são dois aspectos que a gente precisa cuidar com bastante sensibilidade e atenção na nossa interação com as crianças durante essa pandemia. E são aspectos que não se separam. Quando a gente conversa com a criança para explicar o que está acontecendo, a gente está também estabelecendo com ela uma conexão afetiva, manifestando, transmitindo e recebendo emoções. E quando a criança entende melhor o que é que está acontecendo, ela tem mais recursos para lidar com as emoções que tudo isso tem despertado. Mas como conversar com as crianças sobre a pandemia? Como explicar o que está acontecendo? O que deve ser explicado e o que não é pertinente informar as crianças? Qual é o limite das informações que devem ser disponibilizadas? Essas são certamente questões que têm surgido com frequência para quem está em contato direto com crianças nesse período. Em relação a isso, em primeiro lugar, a gente precisa considerar a idade da criança. A forma de conversar e o conteúdo da conversa devem ser diferentes a depender da idade. Para crianças menores, a gente precisa encontrar meios mais lúdicos e concretos de explicação. O que está em questão é a relação saúde-doença e a capacidade que seres invisíveis aos olhos, como os vírus, têm de nos provocar adoecimento e até a morte. E aí, se a gente parar para pensar, a gente entra em uma questão que não é tão simples na infância e que tem a ver com coisas que existem e coisas que não existem. E por que eu estou dizendo isso? Bom, o bicho-papão a gente não vê e ele não existe.
O amigo imaginário a gente também não vê, e ele existe apenas na dimensão da fantasia infantil. O vírus a gente também não vê a olho nu, mas ele existe e tem efeitos muito objetivos sobre a realidade. Então vai ser importante trabalhar essa ideia de um ser, um bichinho, que é tão pequeno, tão pequeno, tão pequenininho que a gente não consegue enxergar. Um bichinho invisível. E que apesar de tão pequenininho e que apesar de invisível, é um bichinho danado que consegue entrar no nosso corpo e deixar algumas pessoas doentes. E é um bichinho que passa de pessoa para pessoa. Quando a gente se abraça, se beija, conversa, ele dá um jeito de pular de uma pessoa para outra. Às vezes ele fica até esperando em cima de uma mesa, de um corrimão, quando passar outra pessoa por ali meio de bobeira, ele pode aproveitar para pular nessa pessoa. Algumas pessoas nem percebem que estão com esse bichinho no corpo, não sentem nada. Outras ficam um pouco doentes, com febre, tosse, canseira, nada assim muito grave. Com quase todo mundo é assim. Mas tem algumas pessoas que ficam doentes, bem doentes, tão doentes que precisam até ir para o hospital e tomar muitos remédios. Pode até acontecer de a pessoa ficar tão doente que não consegue se recuperar. Algumas pessoas já morreram por causa desse bichinho danado. E é por isso que tem bastante gente que está um pouco assustada. Vejam, é importante que a conversa com a criança seja franca. A gente não deve mentir. Não devemos dizer que não há perigo, que não há risco. Devemos dizer a verdade, mas encontrar um jeito de fazer essa verdade ser acessível para a capacidade de compreensão da criança de acordo com o momento do seu desenvolvimento. E é na própria conversa com a criança que a gente vai conseguindo perceber o que ela está entendendo, o que ainda é muito abstrato, o que ela está sentindo. O que a gente precisa dizer então para os pequenos é que a maioria das pessoas que adoece fica bem, se recupera, mas está todo mundo ficando quietinho dentro de casa para evitar que esse bichinho se espalhe pulando de pessoa para pessoa e deixando muita gente doente ao mesmo tempo. E que as médicas e os médicos, enfermeiros e todo mundo que trabalha nos hospitais está cuidando de quem está doente. E que tem bastante gente trabalhando para inventar um remédio e até uma vacina para evitar que esse bichinho possa deixar as pessoas doentes. Tudo isso é importante porque reforça o princípio do cuidado. Estamos cuidando uns dos outros em meio a essa pandemia. Também é importante transmitir as orientações sanitárias para as crianças e explicar por que elas são necessárias. Até porque elas estão vendo isso ser dito e comentado a toda hora. Precisamos explicar que se a gente lava as mãos, o bichinho vai embora, porque ele não gosta de sabão. Então, um jeito de ajudar a impedir que ele se espalhe é lavar sempre as mãos. E isso reforça o princípio da responsabilidade. Cada um precisa agir de forma responsável para ajudar a conter a pandemia. E isso também vale para as crianças. Com isso, a gente ajuda a criança a perceber que ela tem um papel ativo em todo esse processo. Mas a gente pode fazer tudo isso de uma forma leve. Transformar, por exemplo, o ato de lavar as mãos em um momento lúdico, brincante, divertido. Cultivar momentos de alegria, de brincadeira, de risadas e bobeiras. Celebrar essa possibilidade de estar juntos, tudo isso ajuda a equilibrar a tensão que marca esse momento. Para a criança pequena, a explicação deve ser simples, não há necessidade de maiores detalhes logo de início. A gente pode ir acrescentando novos elementos à explicação à medida que a criança solicita. Evitar que a criança muito pequena tenha acesso irrestrito a noticiários e informações em excesso, nesse sentido, é um cuidado importante. É interessante explicar que esse bichinho se chama vírus, coronavírus ou Covid-19, porque as crianças estão certamente expostas a essa terminologia no cotidiano e quanto mais velhas, mais atentas a isso elas são. E um outro ponto importante é ter paciência e entender que a gente vai precisar explicar mais de uma vez, várias vezes, até que a criança assimile, compreenda, mas que isso elabore essa nova realidade momentânea de vida.
também compreender que conforme o tempo vai passando, as perguntas vão se recolocando. A demora em retornar a uma normalidade conhecida pode gerar sentimentos diversos que aparecem como queixa, reclamação, tristeza, irritação, até mesmo agressividade. A gente precisa entender que as crianças estão com saudade da escola, dos amigos, das professoras, da rotina, de brincar com os coleguinhas, e que estão também entediadas porque não é possível para os adultos ficar inventando coisa para a criança fazer o tempo todo. Precisamos ter o acolhimento necessário a esses sentimentos, ajudar a criança a perceber que é isso que ela está sentindo e por que esses sentimentos surgem. E que as outras pessoas também sentem a mesma coisa. Talvez a gente tenha diante de nós o desafio de aprender junto com as nossas crianças a ter serenidade diante de uma realidade sobre a qual a gente não tem controle. Os conflitos, as irritações, os pequenos atritos vão acontecer. E a gente precisa lidar com eles sem que eles se transformem em atos de hostilidade, especialmente com as crianças que precisam tanto se sentir protegidas nesse momento. E quando a gente fala em comunicação, é fundamental investigar o que a criança está entendendo e o que está sentindo. Não só explicar, mas também perguntar. Prestar atenção naquilo que ela comenta, nas palavras que ela usa, naquilo que ela desenha, naquilo que ela diz para outras pessoas, por exemplo, em ligações telefônicas, como que ela explica para outras pessoas que ela não está indo para a escola. Logo no início da quarentena, circulou um áudio de uma criança bem pequena que explicava para alguém que aquele dia não ia ter aula na escola porque tinha um coronavírus que estava matando todas as pessoas. Foi muito engraçadinho, né? O coronavírus, a criança buscando uma referência conhecida para algo que se apresenta como novo. Mas o que mais me chamou a atenção foi a explicação de que ele estava matando todas as pessoas. Isso é preocupante, tanto por ser falso, quanto por ser uma mensagem de pânico. O que é que sente uma criança pequena diante de um vírus que está matando todas as pessoas? A sensação de ataque, de perigo, de desamparo pode ser imensa. E nesse sentido, uma observação importante é que quando a gente se comunica com crianças, elas captam não só aquilo que a gente diz, não só as informações verbais que a gente transmite, mas também, ou sobretudo, aquilo que a gente comunica de modo não verbal, pelo tom de voz, gestos, expressões faciais, agitação, ansiedade. Não adianta dizer que está tudo bem se o nosso não verbal transmite insegurança, medo e agitação. Precisamos nos estabilizar emocionalmente para poder transmitir às crianças segurança e alguma serenidade diante de toda essa situação. Uma pergunta que pode ser muito recorrente é: quando eu vou voltar para a escola? Isso, na verdade, significa perguntar quando minha vida vai voltar ao normal. Nossa resposta deve ser a verdade. Não sabemos. Talvez demore ainda. Talvez seja logo. Temos de esperar mais um pouco para saber. Nós adultos também sentimos saudades do trabalho, dos amigos, da família e queremos que nossa vida volte ao normal, mas estamos fazendo tudo isso para evitar que muitas pessoas fiquem doentes e sofram. Compartilhar isso e proporcionar essa identificação para a criança de saber que o adulto também sente as mesmas coisas, mas está enfrentando a situação, é algo que serve como uma referência encorajadora para a criança. Para as crianças mais velhas, que já estão no ensino fundamental, que sabem ler, já estão mais familiarizadas com conhecimentos e conceitos da ciência, o próprio conceito de vírus, por exemplo, a explicação pode ser mais objetiva. Até porque essas crianças conseguem ter uma outra dimensão da gravidade do problema pela suspensão das atividades escolares e produtivas, dimensão que as pequenas talvez não alcancem. Além disso, o acesso de crianças dessa faixa etária a informações já não é algo tão simples de controlar. Mais importante ainda se torna a orientação de conversar com a criança, investigar as informações que ela possui, a compreensão que está construindo de tudo isso que está ocorrendo,
mantendo aberto esse canal de conversa. Ficar atento às alterações de humor, sinais de ansiedade, tristeza, acolher e conversar. Para finalizar, eu só gostaria de destacar que, se é válido lembrar que essa é uma situação bastante inédita, para a qual a gente não tem parâmetros exatos, ao mesmo tempo, os princípios que eu trouxe aqui não são assim tão originais ou específicos. Ouvir a criança, prestar atenção no que ela diz, no que ela pergunta, no que ela sente, naquilo que ela manifesta e no que ela tenta esconder, acolher sentimentos, amparar, orientar, explicar os fenômenos buscando uma linguagem, uma forma de dizer que seja acessível, transmitir segurança e serenidade sem negar que há riscos e perigos. Eu creio que esses são princípios válidos para a educação de um modo geral e que cabe agora adaptá-los à situação específica da pandemia e do distanciamento social. Sem romantizar ou minimizar a dificuldade daquilo que a gente está atravessando, é importante que a gente consiga perceber que, por difícil que seja o manejo da vida diária nesse contexto, a quarentena está nos proporcionando uma oportunidade de reflexão e de convivência com as crianças que é impossível quando a roda viva do cotidiano está a todo vapor. Isso pode permitir que janelas se abram e que laços se apertem. Eu agradeço à TV Unesp por essa oportunidade. E no próximo bloco a gente traz dicas de saúde e também de segurança para os pequenos nesses dias em que eles ficam o tempo todo em casa. É uma parceria da TV Unesp com o Hospital das Clínicas de Botucatu. Então fique com a gente, nós voltamos em instantes. Já estamos de volta com esta edição especial do Unesp Notícias e com as crianças em casa, a atenção precisa ser redobrada para evitar acidentes domésticos. O Hospital das Clínicas da Unesp produziu alguns vídeos com dicas para garantir a segurança dos pequenos. E nós aproveitamos esse momento para trazer essas recomendações aqui para você. A primeira delas é sobre a ingestão de substâncias cáusticas. Olá, vocês sabem um grande risco que as nossas crianças correm dentro das nossas casas? É a ingestão de substâncias cáusticas. E o que são substâncias cáusticas? Substâncias cáusticas estão presentes em vários produtos que nós temos dentro de casa, que muitas vezes nós achamos que parecem ser inofensivos, mas aos olhos da criança eles são extremamente atrativos, porque as suas embalagens são coloridas e elas parecem muitas vezes brinquedos ou até balas ou outros doces comestíveis para a criança. Então nós temos substâncias cáusticas nos produtos de limpeza, nós temos em limpa-fornos, em materiais de desinfecção, nós temos substâncias cáusticas muito presentes em sabão caseiro, que é feito por muitas famílias, e a concentração de soda cáustica acaba sendo muito alta nesses produtos. A criança, ela tem como hábito explorar o mundo que está à volta dela. E até 5 anos de idade, 80% das ingestões de substâncias cáusticas acontecem dentro de casa nessa faixa etária. Desses 80% de crianças, quase a totalidade deles são de ingestões acidentais, ou seja, que não deveriam ter acontecido e aconteceram pelo fato da criança estar explorando o seu meio ambiente. Frente a uma ingestão de soda cáustica ou de produtos cáusticos, o que a família deve fazer? Deve procurar um serviço de saúde imediatamente. Não tentar de forma nenhuma induzir vômitos, porque o produto que queimou na descida, ele vai queimar na subida na hora do vômito. Não tentar também dar substâncias que tentem neutralizar aquele produto. Por exemplo, se eu ingerir
uma substância cáustica, que é uma substância alcalina, eu vou tentar dar alguma coisa que neutralize essa substância. Muitas vezes a gente ouve erroneamente as pessoas falarem, vamos dar leite. O leite muitas vezes pode induzir o vômito e acaba causando uma reação com a substância ingerida, fazendo com que piore ainda mais a queimadura do esôfago da criança. Então, essa criança deve ser levada imediatamente ao serviço de saúde, que vai prestar o primeiro atendimento. Nenhuma medida em casa deve ser tentada. É muito importante também que se leve ou que se saiba identificar o que foi ingerido, a concentração, a quantidade. Outra coisa que às vezes é um erro frequente, que já aconteceram com pacientes nossos, até o fato da criança não ter nenhum machucado na boca, de ter ingerido alguma substância cáustica, não quer dizer que ela não tenha machucado as partes internas do corpo, o esôfago e o estômago. Só quer dizer que ela engoliu rápido o suficiente para não dar tempo de fazer feridas na boca. Então, não adianta também tentar olhar se a boca da criança está machucada ou não, porque não é um parâmetro que a gente possa confiar. Infelizmente, os acidentes eles são muito comuns, é um problema de saúde pública no Brasil, e nós não temos nem medido qual é a incidência disso no nosso país, mas para vocês terem uma ideia, em países do Oriente Médio, onde as leis de proteção a produtos de limpeza, elas são assim tão frouxas, né, ou tão pouco existentes quanto as nossas, é a principal causa de intoxicação e morte, né, nesses países onde eles já têm esse registro. Então, nós não temos ainda leis que regulamentem, né, o fato das embalagens serem com proteção para crianças, serem difíceis de serem abertas. A soda cáustica é extremamente barata no nosso meio, ela é usada para fazer outros produtos de limpeza. Então, é muito comum, eu já tive pacientes que nós recebemos que a ingestão foi na garrafinha da bicicleta, que foi diluído a soda cáustica para limpar o chão. Eu já tive até uma criança que tomou soda cáustica que estava armazenada num vidrinho de remédio de xarope para tosse. E aí, no caso a avó que foi ver, não sabia que era um produto de limpeza. Então, qual que é a melhor forma da gente evitar, da gente se proteger, né, desse grande risco que as nossas crianças correm? É a prevenção. A prevenção é na atenção de a gente colocar os produtos de limpeza em locais que as crianças não consigam acessar e de a gente evitar de fazer sabão caseiro, porque ele vai ter uma concentração de soda cáustica muito maior do que a dos produtos industrializados. Também não armazenar produtos de limpeza em outras embalagens que são extremamente atrativas para a criança, como embalagens de refrigerante, embalagens de suco ou na própria garrafinha de água da bicicleta, como foi uma das nossas crianças aqui. Infelizmente, depois que a ingestão acontece, o que a gente tem a fazer é somente tratar as consequências. Então, uma porcentagem grande desses pacientes vão ter machucados no seu esôfago, que muitas vezes são irreversíveis e que vão precisar de um longo tratamento, um longo acompanhamento, com muitas sessões de dilatação, porque o esôfago fica estreitado, da mesma forma que se fosse uma queimadura de pele. Então, o esôfago fica machucado por dentro e ele fica retraído, estreitado, dificultando a alimentação. Às vezes, a gente precisa até acessar com sondas para poder fazer a dieta chegar, né, alimentar a criança. Então, eu peço, por favor, a todos que, quando chegarem nas suas casas hoje, que deem uma olhada aonde estão os produtos de limpeza que vocês guardam, como eles estão armazenados, se vocês têm eles nas suas embalagens originais ou não, porque a gente acha que as nossas crianças dentro de casa estão protegidas, mas elas têm um grande perigo de acessarem esses produtos. Muito interessante essas orientações, não é? E olha, os pais também precisam ficar atentos a objetos pequenos que as crianças costumam colocar na boca ou até no nariz. Veja o que a doutora Aglária Ximenes tem a dizer sobre esse assunto. Quem convive com criança em casa, crianças pequenas, principalmente menores de 5 anos, sabem que é muito comum que a criança pegue objetos pequenos e coloque na boca. Isso acontece com bastante frequência, isso pode ser uma coisa grave. O corpo estranho ele pode cair tanto no esôfago, a criança pode engolir, ou pode cair na via respiratória, cai na traqueia e obstrui a passagem do ar. Isso é mais comum em crianças de 0 a 3 anos e o pico de incidência disso acontece nas crianças entre 1 e 2 anos.
São aquelas crianças que estão começando a aprender a andar, a pegar novos objetos, ter curiosidade por novos objetos, e elas têm a tendência a pôr na boca para explorar. E isso pode fazer com que elas engulam ou aspirem. Isso também acontece quando as crianças engasgam. Se elas comem alguma coisa e tossem e engasgam, tem grande chance desse objeto ou pedaço de alimento cair na via respiratória. Quando isso acontece, quais são os sintomas? Isso pode ser grave? Se houver obstrução total da traqueia, que é o canal por onde passa o ar, isso pode ser muito grave. Então a criança precisa de atendimento de saúde com urgência. Quais são os sintomas? Se alguma coisa cai na via respiratória, pode acontecer tosse, a criança pode ter chiado no peito e até entrar em insuficiência respiratória. Isso pode causar cianose, que é a cor da pele ficar azulada e a criança parar de respirar. Então, se você tiver alguma criança pequena, que você tem objetos em casa que essa criança tem acesso, o ideal é evitar. O que é que essas crianças normalmente aspiram? Todo tipo de coisa. O mais comum são pequenos alimentos que elas conseguem colocar na boca e não conseguem mastigar. O mais comum é amendoim ou milho de pipoca. Então elas põem na boca, não conseguem mastigar, engasgam e isso cai na via respiratória. Pode obstruir tanto a traqueia quanto o brônquio. Quando vai para um lado do pulmão ou para o outro, pode ser menos grave. A criança pode ter sinais de desconforto respiratório, mas pode não ser fatal. Tem que ser levado a um serviço de saúde de imediato. Isso precisa ser diagnosticado tanto pela história, né, se os pais referirem que a criança engasgou, ou quem cuida referir que viu a criança engasgando, ou colocou alguma coisa na boca e aquilo não voltou, precisa ser levado para um serviço de saúde para a gente avaliar com raio-x ou com endoscopia para retirar aquele objeto de lá. Além disso, dos alimentos que as crianças colocam na boca, tem muitas outras coisas. Então, pequenos objetos como clipes de papel, mola de caneta. Recentemente, eu avaliei uma criança de 8 anos que colocou uma molinha de caneta na boca, aspirou e a mola entrou na traqueia e encaixou lá no brônquio. Então, como a mola é oca, o ar passava e essa criança ficou com tosse vários dias. Quando a mãe via que não melhorava a tosse, levou no serviço de saúde. E a gente fez o raio-x e a molinha estava lá. E foi retirada e a criança ficou bem. Então, isso não é exclusivo de crianças pequenas, é mais comum, mas pode acontecer com crianças maiores também. Então, é importante que se esteja atento a isso aí. Se a criança começou a tossir do nada e tem uma história de engasgo, é preciso investigar. Além disso, brinquedos com pecinhas muito pequenas, por exemplo, bracinho do boneco do Lego, pecinha de Lego pequena, sapatinho de boneca, tudo isso pode cair na via respiratória da criança e isso pode ser grave. Existe uma coisa que as crianças aspiram, às vezes até em brincadeira, na hora que a criança está pondo na boca, vem uma outra criança e estoura, é balão de aniversário. Então, bexiga de aniversário, quando estoura, os pedaços daquela bexiga, eles podem cair e eles fecham a traqueia inteira como se fosse uma membrana. Isso é muito grave, é um dos acidentes mais graves que a gente tem. Então, tem que ter muito cuidado para não deixar a criança pequenininha, principalmente menor do que 5 anos, colocar esse tipo de objeto na boca. A prevenção disso aí é muito simples, é atenção com a criança e desconfiar, né? Se você viu a criança, pôs alguma coisa na boca, não voltou, e você acha que ela pode ter engasgado e pode ter aspirado, e a criança começou a tossir, ter qualquer sinal de que ela está desconfortável da parte respiratória, está com falta de ar, está respirando com a frequência mais rápida, mudou a cor da pele, a criança ficou desconfortável, ficou com a pele arroxeada, tem que ser levada a um serviço de saúde de imediato, porque a gente pode retirar isso aí. E quanto mais tempo demora para retirar o corpo estranho, se ficar preso lá por muitos dias, mais reação vai ter do corpo. Então o corpo tende a englobar aquilo ali, porque é uma substância estranha, e começa a crescer uma pelinha em cima, que chama granuloma. Isso aí pode causar obstrução mais para frente, causar uma cicatrização anormal e quase fechar a via respiratória da criança e precisar de novos procedimentos para dilatar depois. Bom, então, se você tiver alguma criança pequena em casa, que tem uma história de que engasgou com alguma coisa ou colocou alguma coisa na boca que você não viu voltar, ou a criança começou a tossir do nada ou ter algum desconforto respiratório, além de todas as outras doenças que a criança pode ter, como um resfriado qualquer, uma pneumonia, pode ser alguma coisa que ela aspirou. Então, na dúvida, se a criança tiver desconforto, procura um serviço de saúde para que isso seja investigado e esse objeto que caiu lá na via respiratória seja retirado o mais rápido possível.
A gente faz mais uma pausa bem rápida, mas não saia daí que nós já voltamos. Voltamos agora para falar dos Centros de Convivência Infantil da Unesp, que formam uma importante rede de apoio no atendimento de crianças de 3 meses a 3 anos e 11 meses de idade. Com as atividades presenciais interrompidas, uma série de ações vem sendo desenvolvida para manter o vínculo com os pequenos e também o auxílio às famílias. Quem dá mais detalhes para a gente é a Renata Cossito, ela é membro da Comissão Técnica dos CCIs. A Unesp hoje conta com 15 centros de convivência infantil espalhados pelos diferentes campos no estado de São Paulo. Os centros atendem crianças de 3 meses a 3 anos e 11 meses de idade, filhas ou dependentes legais de servidores técnicos administrativos, docentes e alunos da universidade. Diante da pandemia de coronavírus, o trabalho nos CCIs precisou ser reorganizado rapidamente, em um formato nunca experimentado antes. Diante de todas essas mudanças, precisamos rever como fazer a educação infantil acontecer dentro da universidade diante da necessidade do isolamento social. Portanto, os CCIs se mobilizaram inicialmente com base nas orientações contidas nos comunicados do Comitê Unesp Covid-19 e em parceria com a Diretoria Técnica Administrativa de cada unidade. As mudanças foram muito rápidas, as equipes de trabalho dos CCIs e famílias precisaram se organizar repentinamente e assumir uma nova rotina a partir da suspensão temporária das atividades dos CCIs, que ocorreu no dia 23 de março. Ponto facilitador de tudo isso foi o fato das orientações para os CCIs serem as mesmas encaminhadas para os responsáveis, as crianças, e que já são servidores e alunos da universidade. Então eram orientações comuns às famílias e aos servidores dos CCIs. Esse ponto facilitou essa modificação na nossa rotina. Então, com a suspensão do atendimento, os supervisores de CCI passaram a trabalhar com 2 frentes importantes de trabalho. Uma foi pensar na equipe de trabalhos dos CCIs e no rol de atividades para o teletrabalho. E a outra, pensar nas famílias e nas crianças e como apoiar essas famílias em situação de isolamento social. No dia a dia, os CCIs são uma rede de apoio importante para muitas famílias. Então, como podemos estender isso estando tão distantes? Essas são as questões norteadoras e as 2 frentes de trabalho que foram implementadas para podermos organizar o CCI em tempos de isolamento social. Então, com relação à definição das atividades de teletrabalho, as equipes e as supervisoras definiram as ações com base nas demandas locais. Para as equipes de apoio, ela é formada pelo assistente operacional 1 e 2, que é referente à área de limpeza e à cozinha, e o assistente administrativo, que está envolvido com a parte de secretaria. Então, foram propostos cursos nas áreas correlatas com as funções, como boas práticas na manipulação de alimentos, desenvolvimento de ações em parceria com a nutricionista da unidade, para o aperfeiçoamento do trabalho que já é realizado, cursos sobre motivação de pessoas, relações e procedimentos no ambiente de trabalho, aprimoramento e aprofundamento de documentos relacionados às áreas, reorganização do cardápio, dentre outras ações. Então, de modo geral, as propostas encaminhadas para as ADIs também se relacionaram dessa maneira, ver o que era necessário para que elas pudessem aprimorar o trabalho durante este tempo de isolamento, o que poderia ser proposto. Então, de modo geral, em todos os CCIs, o que nós observamos? Que houve uma identificação e uma necessidade de se aprofundar e de se aproximar com a Base Nacional Comum Curricular na área da educação infantil. Assim como a redação dos relatórios e portfólios das crianças foi algo que foi necessário e urgente de serem feitos neste momento, a organização de documentação pedagógica, a estruturação da parte escrita de projetos que serão desenvolvidos com as crianças ou que já estavam sendo desenvolvidos, confecção de materiais de apoio como painéis, livros de história, chamada, histórias na lata e outras. Neste ponto, as ADIs, cabe aqui uma observação, as ADIs têm se dedicado muito e elaborando materiais de muita qualidade e que chamam muita atenção.
Então, também gravaram vídeos com contações de histórias e músicas. E quando pensamos na outra frente de trabalho, como eu mencionei, são duas, né, que está relacionada agora ao apoio às famílias, eu destaco que após esse primeiro impacto diante das mudanças tão abruptas, foi preciso parar e refletir sobre tudo isso, sobre o que toda essa realidade que veio para nós, o que isso significa. Então, enquanto instituição de educação infantil, como vamos nos posicionar, o que isso significa para a gente, e lembrar que no dia a dia, família e CCI se complementam. Sempre lembrar desse ponto. E uma questão importante que veio muito à tona agora em tempos de isolamento social, a questão do ensino à distância, né? Diferentemente de outras etapas da educação básica, o EAD na educação infantil não é uma possibilidade, né? Nossas ações estão estruturadas na interação e nas brincadeiras, no olho, na escuta atenta, nos encontros diários e nos contextos de aprendizagem. Então, nós precisamos deste movimento para fazer a educação infantil de fato acontecer dentro do espaço de educação infantil, dentro do CCI. Então, quando pensamos nisso, né, e partimos dessa compreensão do que é a educação infantil em um CCI, entendemos que a melhor maneira de apoiar as famílias neste momento de isolamento social é oferecendo sugestões e bons conteúdos. Conteúdos que favoreçam as interações e as brincadeiras no ambiente doméstico. E lembrando sempre que, como bem coloca o educador, pesquisador Paulo Fock, em casa, deixem as crianças no papel de filhos e os pais no papel de pais. Então, nada além disso. Filhos sendo filhos e pais sendo os pais. O nosso papel é complementar, é apoiar, é tentar ajudar com o nosso conhecimento relacionado à educação infantil, com o nosso conhecimento de cada criança, com o que sabemos de cada criança, como ajudar essas famílias. Então, assim, por meio dos e-mails, que foi o canal que nós encontramos de mais proximidade, de mais facilidade para acessar as famílias, fomos encaminhando diversas sugestões. Então, assim, apenas para ilustrar, foram encaminhadas ideias para contação de história, brincadeiras que explorem os movimentos das crianças, movimentos amplos, receitas de massinha caseira, propostas para colagem, pintura e desenho, receitas de preparações preferidas das crianças e que fazem parte do cardápio do CCI, experiências com a germinação de sementes, brincadeiras com água, brincadeiras com barracas e esconderijos, sugestões de filmes de animação, vídeos feitos pelas ADIs com contação de histórias e músicas usando diferentes estratégias e recursos. Assim, com relação a essas atividades, alguns CCIs eu também tenho recebido alguma devolutiva das famílias, né? São vídeos mostrando as crianças interagindo com essas propostas, né? E também temos o retorno pelas redes sociais, né? Pelo e-mail, pelo WhatsApp, né? Então são propostas que a gente percebe que estamos no caminho certo, que esse caminho de apoio está sendo construído, né? É um caminho novo. Nós também não sabemos, a gente também está se construindo com uma nova maneira, a gente está vendo que a gente está construindo um bom caminho. Temos muito para trilhar ainda, mas estamos verificando que temos um bom retorno, que está gerando frutos. E assim, né, com esse caminhar que a gente está se construindo como um novo CCI, é assim que está sendo. Né? Quando recebermos as crianças ao fim do isolamento, temos a convicção de que não seremos mais os mesmos, assim como elas não serão mais as mesmas, como de fato já não são. Mas do que é feita a educação infantil, se não de encontros e reencontros? Né? No nosso dia a dia na creche, todo dia é um recomeçar, todo dia aprendemos algo novo, as crianças aprendem algo novo. Estamos sempre envoltos pelo espanto, pela surpresa, pelos detalhes, pelos afetos, e é assim que esperamos as crianças, motivados pelos reencontros e desafiados
pelas possibilidades e novas oportunidades que surgirão neste recomeçar. Estaremos prontos para continuar a escrever nossa história juntos. Obrigada, TV Unesp, pelo convite. Um abraço carinhoso a toda a comunidade CCI e em breve estaremos juntos. E a TV Unesp recebeu depoimentos de alguns pais e também das crianças sobre essas atividades lúdicas propostas pelos professores do CCI. Vamos então ver a opinião deles. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou mãe da Bruna e do Matheus, que são alunos do CCI pertinho da mamãe. Eu trabalho na Faculdade de Medicina de Botucatu e a Bruna começou a frequentar o CCI esse ano, ela está no berçário. E o Matheus, infelizmente, está no último ano. Ele faz 4 anos em julho e desde bebezinho também frequenta o CCI. E eu não me canso de dizer para todos que me perguntam e para as professoras, para a supervisora, que eu sou apaixonada por esse cantinho, por tudo que eles sempre realizam, por todo o carinho, toda a dedicação com as nossas crianças. E, em especial agora, nesse momento difícil que a gente está vivendo, né? Esse isolamento não é fácil para a gente, né, que somos adultos e podemos entender o motivo do isolamento, o benefício que isso vai nos trazer, o risco de não respeitar isso tudo. E para as crianças é mais difícil ainda, né? Porque por mais que a gente tente explicar de uma maneira que não os deixe com medo, tão inseguros, eles sentem falta, né? De estar junto com os amigos, de poder ver as professoras todos os dias, que eles têm um carinho enorme. E por mais que a gente tente em casa, né? Às vezes pegar ideia na internet ou inventar algum tipo de brincadeira diferente, não seria a mesma coisa do que essas atividades que a supervisora do CCI, né, a Gislene, nos encaminhou com o auxílio de todas as professoras, né, porque eles têm um sentido em cada brincadeira que eles desenvolvem, né. Então, para a gente é muito importante ter essas atividades no dia a dia, tanto para distraí-los, para mantê-los fazendo as atividades que eles estão acostumados a fazer no CCI, né, e gostam muito. O Matheus se encanta por cada atividade. Eu pergunto para ele o que a gente vai fazer hoje, ele já fala, vamos ver o que a Pro mandou de ideia, né? Então é uma coisa que ele realmente gosta de fazer. E não só por distraí-los, né? Mas por manter o desenvolvimento, porque cada atividade que eles fazem, a gente sabe que tem um objetivo, né? De desenvolvimento da coordenação motora, para a Bruna mesmo, desenvolvimento das etapas de engatinhar, de ficar em pé, de se identificar no espelho, de se identificar com as famílias, com o som dos animais. Todas as atividades que eles têm encaminhado têm um porquê de serem realizadas, não apenas brincar, né? Então eu gostaria muito de agradecer, parabenizar essa equipe e mesmo nesse momento de isolamento, né, esse carinho de não ter deixado simplesmente as crianças em casa. E, claro, poderiam dizer, não, então como os pais são os responsáveis, mas eles se preocuparam, se dedicaram mais uma vez, né, em se preocupar com os pequenos, em saber como estão, sempre mandando mensagens no grupo, e a gente encaminhando um feedback para ele dos almanaques que foram enviados também. Então eu agradeço muito a preocupação por terem nos ajudado, estarem nos ajudando a cada dia desse isolamento, né, a tornar essa vivência um pouco mais agradável, um pouco mais leve. Obrigada, equipe do CCI, e parabéns. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Luiz Gobo, da Faculdade de Ciência e Tecnologia de Presidente Prudente, sou professor do curso de Educação Física. Essa é minha esposa, Maria do Carmo, e esse aqui é o Luiz Carlos, o nosso filho, também conhecido como Cacá. O Luiz Carlos, ele frequenta o CCI da Unesp, aqui de Presidente Prudente, sob a coordenação da professora Renata, que tem enviado desde março as atividades para que a gente possa realizar durante a quarentena e que nós temos feito à medida do possível aqui em casa. As atividades são enviadas por e-mail e nós sempre explicamos que foram as professoras que enviaram e ele gosta de realizá-las. São atividades simples, com materiais que nós temos em casa e ajudam no desenvolvimento dele. Ai, motor. Ai. Meu nome é Natália, sou servidora da FCL Assis e estamos trabalhando de casa, ficando em casa para tentar conter essa pandemia, se Deus quiser. E essa é a Maia. Diz oi, filha. A Maia tem 2 anos e ela frequenta o CCI da nossa unidade. Estamos com muita saudade, por sinal, da nossa rotina.
E a tia Lívia, que é a DI responsável pelo grupo da Maia, tem mandado vídeos pra gente, né? Um material muito legal. A Maia fica encantada toda vez que assiste. E recentemente ela mandou um que ela cita o nome de todas as crianças. E a reação da Maia foi linda. A canoa virou por deixar ela virar. Foi por causa da Maia que não. É agora. Se eu fosse um Quem é a Maia? e soubesse nada, tirava a Maia. Nós temos mães e crianças aí vivendo diferentes realidades, mães que estão na linha de frente porque são enfermeiras, são médicas, mães que estão em teletrabalho em casa, pais que estão em teletrabalho em casa, e mesmo assim o CCI demonstrou uma extrema preocupação com esse período em que as crianças estão em casa. Não só no sentido de ajudar os pais para poder enriquecer as atividades com os filhos, mas também pensando em atividades com cunho pedagógico. Então eu, por exemplo, percebi que num simples brincar de colar sementinhas no desenho com meu filho, eu estou treinando que ele adquira a habilidade de pinça para daqui a pouco ele poder segurar num lápis e começar, né, a descoberta das letras e da escrita. Então eu percebo que o trabalho do CCI, não só nesse momento, mas sempre foi de extrema relevância, de extrema sensibilidade, e portanto eu agradeço imensamente a coordenação do CCI, a todas as ADIs, pelo extremo carinho e cuidado que a gente recebe no nosso lar nesse momento tão delicado. Minha eterna gratidão a vocês. Já com as crianças um pouco maiores, que estão nos anos iniciais do ensino fundamental, a preocupação dos pais tem sido a manutenção das atividades escolares. E muitas vezes há dificuldade de encontrar tempo na rotina de trabalho em casa para ajudar as crianças com as tarefas. Sobre esse assunto, trazemos para você a visão de uma especialista em psicologia escolar. Olá, meu nome é Flávia Asbar, sou professora de Psicologia Escolar do Departamento de Psicologia da Unesp de Bauru e gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão sobre educação em tempos de pandemia. Nesse contexto, acho que é importante destacar que, além de psicóloga escolar, professora universitária, também sou mãe de 2 filhos, uma menina de 8 anos, um menino de 4 anos, ou seja, essas reflexões sobre educação nesse momento também estão circulando aqui em casa o tempo inteiro do ponto de vista pessoal e não só do ponto de vista acadêmico como pesquisadora. Nesses tempos de quarentena e coronavírus, tenho acompanhado muitas discussões sobre o uso da educação à distância, né, na educação básica, sobre educação domiciliar, também conhecida como homeschooling. Famílias angustiadas porque não estão conseguindo lidar com as tarefas enviadas pela escola. Como ensinar, como motivar as crianças e muitas reclamações sobre a falta de tempo para dedicar-se ao acompanhamento das aulas dos filhos, principalmente daqueles que têm menos de 9 anos e que provavelmente precisarão de ajuda durante toda a atividade. No caso dos filhos que estão no ensino médio, o cenário pode ser um pouco diferente, já que eles têm mais autonomia para a realização dessas tarefas. Então, portanto, eu vou me ater ao que corresponde ao ensino fundamental inicial, que pode ser desdobrado também para a educação infantil. Por outro lado, além das famílias, temos as escolas tentando criar estratégias, na maioria das vezes improvisada, para garantir que o ano letivo não seja perdido. E nos sistemas públicos de ensino, né, tanto estaduais como municipais, temos visto uma falta geral de diretriz unificada por parte do governo federal, inclusive do que fazer, como agir, pensando em um público que mal tem acesso a computadores ou frente a famílias que estão muito mais preocupados com a sobrevivência diária do que com garantir que seus filhos cumpram as tarefas. E daí, nesse âmbito da educação pública, o cenário é mais assustador porque temos visto municípios fazerem coisas completamente diferentes. As crianças, personagens centrais dessa reflexão sobre educação em tempos de pandemia, também estão perdidos frente a tarefas que não foram preparadas para fazer e, em muitos casos, já encontraram formas de burlar o controle virtual das lições e avaliações. No meio de tudo isso, muita ansiedade e preocupação.
Estamos vivendo uma situação de excepcionalidade e que talvez uma de nossas últimas preocupações neste momento deva ser com calendários e conteúdos escolares. Calendários e conteúdos podem e serão repostos quando voltarmos minimamente à normalidade. Acho importante frisar isso porque quando estamos falando de crianças que estão no ensino fundamental ou educação infantil, e aí sim isso se aplica ao ensino médio, inclusive à educação superior, qualquer conteúdo pode ser recuperado, reorganizado, repensado quando a quarentena acabar. Famílias não têm formação para ensinar. Professores da educação básica, por melhor intencionados e capacitados que sejam, não tiveram formação para pensar estratégias de ensino sem o olho no olho, sem pegar na mão da criança que está em processo de alfabetização. Assim, o momento é de calma. Mais do que conteúdo, talvez o que nossas crianças precisem é de apoio emocional de suas famílias, de ter espaço para falar o que estão sentindo neste momento. Você já perguntou para o seu filho, para sua filha, o que ele está pensando, sentindo nesse momento de quarentena? Me parece que essa é uma pergunta bastante importante. As crianças estão precisando de tempo para poder brincar, sem o peso de fazer tarefas, os quais também não foi preparada. No caso dos filhos que continuam recebendo tarefas e atividades à distância, o papel das famílias é acompanhar, dar apoio, ajudá-las a buscar as informações que precisem, mas sem a cobrança de serem professores dos filhos. Família não pode ser professora do próprio filho, né? Quando as aulas retornarem, as questões que não forem entendidas, compreendidas, aprendidas, poderão ser retomadas pelos professores em sala de aula. Até porque grande parte das famílias que podem fazer o isolamento junto com os filhos continuam trabalhando em casa, também tendo que aprender novos jeitos de trabalho, de viver, de organizar o tempo. Podemos ajudar mais as crianças brincando com elas, incentivando a leitura, diversificando suas rotinas, incluindo-as nas atividades domésticas, colocando regras quanto ao uso de celular e televisão, buscando garantir que possam fazer outras atividades além daquelas proporcionadas pelos meios eletrônicos. Na volta às aulas, escolas, famílias e alunos poderão pensar conjuntamente as melhores formas de reorganizar a aprendizagem dos conteúdos escolares. Que possamos, então, manter a calma, muita calma, e a esperança de que tempos melhores virão. Conteúdos e calendários escolares serão repostos da melhor maneira possível. Muito obrigada, um abraço. E já que o momento é de calma e de apoio emocional às crianças, como a professora Flávia reforçou aí no vídeo, é hora então de buscar se aproximar dos pequenos e pensar em momentos prazerosos com eles. Nesse aspecto, a pedagoga Maria do Carmo Kobayashi, do Departamento de Educação da Unesp em Bauru, tem muito a nos ensinar. Veja só a reflexão importante que ela deixa pra gente. Eu fui convidada para gravar uma fala nesses dias de pandemia de como os pais podem cuidar das suas crianças, mesmo que numa situação tão difícil como essa que nós estamos vivendo, nas quais as pessoas estão em isolamento social, as crianças estão sem espaços de brincar, grandes espaços, como por exemplo as praças, a escola, né? Então, me preocupou muito que eu fizesse uma fala que explorasse que nem tudo é ruim e que nem tudo é bom. Eu gosto muito de uma história indiana que conta que um príncipe, ele era muito receoso em relação ao ministro do seu pai, que sempre dizia: nem tudo é ruim, nem tudo é bom. Tudo acontece para o melhor e nada acontece ao acaso. E quando o pai do príncipe morreu e ele assumiu a realeza, né, ele falou: agora eu vou pegar esse ministro. Se nem tudo é ruim, nem tudo é bom, tudo depende, né? E ele saiu para uma caçada. E nessa caçada ele queria realmente testar o seu ministro. E lá pelas tantas, como nós sabemos, a Índia tem um clima que muda com uma frequência muito grande, e uma tempestade veio e um galho de árvore caiu e bateu sobre o príncipe, que até então já era um monarca, né? E aí o que acontece?
Acontece que ele falou, e agora, ministro? O que você fala disso? O ministro falou, olha, nem tudo pode ser bom, mas nem tudo é ruim, né? Vamos esperar os acontecimentos. Nossa, ele fica furioso. O que ele faz? Ele fala, enterre esse ministro, né? Olha o que ele falou para mim, o soberano. E ele segue em viagem. Cabeça machucada, que ele levou um corte na testa, mas a indumentária toda tampava. E ele, lá pelas tantas, se encontrou com um bando de corsários, de bandidos, né? E esses bandidos, eles eram adeptos de uma seita e eles estavam procurando um homem bonito e jovem para o sacrifício aos seus deuses. Nossa, o príncipe pensou, olha, agora eu estou na morte. Quando eles tiraram o turbante, que eles viram que a cabeça dele estava cortada, eles falaram, não, você é um homem impuro, solta ele, né? E ele se encontra com o resto do seu grupo e aí ele pensa, não é que o ministro tinha razão? Mas lá pelas essas horas, ele já deve ter sido comido pelos chacais, porque ele foi enterrado só com a cabeça de fora. Quando ele voltou e viu, né, o ministro estava lá e ele não havia sido engolido pelos chacais, né? E aí é que ele pôde refletir que nem tudo que acontece é de ruim. Nós precisamos tirar uma experiência positiva de tudo que está acontecendo. Por que eu estou contando essa história? Por que eu voltei à Índia, tão distante de tanta sabedoria? Primeiro porque as histórias, elas contam da vida da humanidade, né? Como as pessoas explicavam e tentam entender as coisas. A criança é um pouco assim. Ela precisa das histórias, ela precisa dos brinquedos e ela precisa de adultos carinhosos, afetivos. E às vezes ser afetivo não é ser permissivo, que esteja junto com elas, que lhes dê atenção. Então, nesses períodos de isolamento social, dessa pressão tão grande que nós estamos vivendo, como essas crianças têm condição, dentro das limitações de conhecimento, porque se nós temos 30, 40, 50 anos para entender o que está acontecendo com a pandemia, essas crianças são muito jovens. Então, eu gostaria muito de pedir para que vocês tenham um tempo de ouvir as suas crianças, responder às suas perguntas com outras perguntas para que essa narrativa se estenda. Tomar histórias, contar histórias de memória, montar brinquedos juntos. Por exemplo, um objeto que para mim tem um significado bom, que eu ganhei de uma universidade, para uma criança não é apenas mais do que uma nave espacial. Brinquedos como nós usávamos, mão de gato, objetos que nos remetem, por exemplo, esse anel. Esse anel é um sábio, é o Mullah Nasruddin, é um sábio. Ele tem histórias fantásticas para explicar o mundo, a vida. Nós temos os mitos para explicar as nossas histórias. As crianças que ouvem os mitos, elas tentam entender a guerra, a vida e a morte. Não vamos deixar que os mitos das nossas crianças sejam os mitos pouco arrazoados, pouco inteligentes para as nossas crianças, dessas músicas e desses mitos que estão aparecendo. Vamos usar esse tempo de isolamento social para nos aproximarmos dos nossos filhos. Tenham a idade que eles têm. E outra coisa, mesmo em tempo de isolamento, tanto se propelou sobre as tecnologias, né? Agora é a hora de usá-la de uma maneira sábia na aproximação com as pessoas. Fiquem bem, reflitam, usem esse tempo para vocês entrarem e conhecerem. A primeira pergunta que se faz, desde o mundo grego, é aquela: conhece-te a ti mesmo. Quem é você? Hoje o nosso mundo está muito mais que queres, o que tens. Vamos voltar? Conhece-te a ti mesmo. Quem é você? Um abraço. E é com essa bela mensagem da professora Maria do Carmo Kobayashi que nós encerramos esta edição especial do Unesp Notícias. Acompanhe as informações do nosso plantão Unesp Covid-19 no canal da TV Unesp no YouTube e também em nossas redes sociais. A gente se vê. Tchau, tchau.